Olá, amigos. Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com um amigo de vocês aqui, Mauro Negruni. Estamos entrando no ar nessa segunda-feira, dia 4 de novembro, pelo Facebook, ao vivo. Hoje nós não estamos com coluna gravada, nós estamos entrando ao vivo. E a Valéria Silva, como sempre, já está aqui conosco, nos agraciando com o seu festivo boa noite. Tudo bom, Valéria Silva? Muito obrigado pela tua presença mais uma vez conosco, sendo a primeirona a entrar aqui com a gente. Bom, é sempre um prazer a gente poder estar juntos aqui. Eu espero que o nosso áudio e o nosso vídeo hoje, com um pouco mais de iluminação, uma coisa nova que a gente está botando aqui, e espero que esteja chegando tudo ok para a gente fazer essa nossa transmissão. Ok? Deixa eu só fazer um ajustezinho que eu não fiz antes e preciso fazer agora. Vamos ver? Eu acho que deu uma travadinha, mas eu acho que agora deu tudo certo, né? Então, espero que estejamos chegando lá, tudo ok. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre, olha aí, o João William está entrando com a gente, o professor Egberto Silva, misturei o professor Egberto Silva com a Valéria, o professor Egberto Coelho com a Valéria Silva, deu Egberto Silva, desculpa, professor. O professor Egberto Coelho, que está com um livro no forno, está chegando, daqui a pouco vamos ter a atualização da DCTF Web, FDREINF, e, enfim, todo o ambiente da web, né, da DCTF Web e seus PDComp Web e assim por diante. Né? Então, vai dar tudo certo. Estamos entrando no ar, estou fazendo um tempinho aí para ver se os nossos amigos que normalmente entram na coluna ao vivo, apesar da repercussão sempre é muito maior pelos compartilhamentos a partir do que vocês colocam nas suas redes, isso vai caminhando, né, vai cada vez mais se distanciando do ponto de partida aqui, quando a gente faz aqui na sede da Decision IT. Bom, hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário e sobre regimes especiais. E o que isso tem a ver uma coisa com a outra e onde isso interfere nas nossas vidas. Bom, o professor Egberto Coelho já é um cara catedrático nessa área, né? Porque o cara que fala sobre DCTF Web vai falar certamente do recolhimento do tributo, né? Da confissão de dívida e do recolhimento do tributo. E aí, especialmente para aquelas pessoas, aqueles profissionais que não estão acostumados a lidar com essa situação no seu dia a dia, muitas vezes tem essa dificuldade ou essa não visão sobre todos os aspectos que acabam envolvendo o planejamento tributário. E aqui, quando a gente está falando de planejamento tributário, nós estamos falando de planejamento tributário lícito, planejamento tributário legal, né? Não estamos falando em elisão, né? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre planejamento tributário. Então, assim, o planejamento tributário, eu fui procurar algumas definições e nenhuma delas me deixou confortável com o conceito. Então, o que eu fiz? Dando essa pesquisada, essa navegada, eu resolvi montar algo pegando um pouquinho de cada visão. Então, assim, o planejamento tributário é a prática ou a técnica para melhorar o desempenho da atividade econômica de forma legal na área tributária e tempestiva, ou seja, eu vou fazer no tempo correto e vou fazer esse planejamento tributário de forma que atenda os requisitos legais. E aí, né, porque se eu já sei, se eu que sou contribuinte já estou fazendo algo que a mim mesmo não pareça legal, significa que eu estou cometendo elisão fiscal, ou seja, eu estou fazendo aquilo que até para mim, que sou o declarante da informação, estou fazendo algo
declarando a informação e operacionalizando o crédito tributário do fisco ou o meu débito tributário, de forma a manipular os números ou a exacerbar, né, ultrapassar os limites, né, da regulação legal. Então, assim, eu mesmo já estou praticando uma elisão fiscal. Ou seja, por exemplo, eu fazer uma venda de um produto que não tenha base reduzida de CMS, por exemplo, e forço, né, que ele tenha base reduzida de CMS. Bom, aí não se trata de outra, não é um planejamento tributário, e sim é uma elisão fiscal. Ah, mas é que o industrializador pode fazer. Pois é, mas você faz industrialização? Não, eu não faço industrialização. Bom, se você não faz industrialização, por óbvio, você não poderia atuar com aquele regime ou com aquele planejamento tributário previsto em lei, né, utilizando de um dispositivo no qual você efetivamente não tem. Né? Então, isso é o básico, né? Estou reforçando aqui a questão do planejamento tributário, que está muito associado com o apetite. E aí começa o nosso primeiro conceito. Né? Então, o planejamento tributário ele está diretamente relacionado ao que a gente chama de apetite ou disposição ao risco. Certo? Apetite ao risco. Por quê? Porque eu faço o planejamento em função do apetite que eu tenho. Ou seja, olha, isso parece não estar tão sólido. Bom, mas a gente faz. Por quê? Porque a gente entende que, sim, a gente consegue defender, a gente consegue avançar nesse tema. Se for por uma decisão judicial, se houver uma disputa judicial, a gente consegue defender. Muito bem, então o planejamento tributário está associado ao apetite pelo risco. Muito bem. Isso já é uma questão mais acadêmica, né, para aqueles profissionais mais iniciantes. E aí nós vamos entrar no regime especial. E aí sim, quando a gente fala de regime especial, aí nós vamos falar de uma condição oferecida, então às vezes é ofertada, tem uma oferta, e às vezes é requisitada ou solicitada, que eu acho que fica melhor. Solicitação. Então, o contribuinte recebe uma oferta ou uma solicitação. Essa oferta ou solicitação é do quê? Bom, a oferta é o Estado dizendo, olha, se você vier se instalar aqui na minha região, no meu território, você vai poder gozar de algum determinado tipo de regime especial que terá incentivos na atuação da sua empresa, no seu empreendimento. Já quando eu solicito é porque eu tomo a iniciativa, eu, contribuinte, tomo a iniciativa de dizer ao fisco, olha, eu pretendo me instalar no seu território, eu pretendo empreender no seu território, mas para eu fazer esse empreendimento, eu estou solicitando que determinadas situações, normalmente situações financeiras ou econômicas, sejam atendidas pelo Estado para que eu me instale ali. Qual é o efeito que eu tenho quando eu tenho essas duas situações? Tanto faz uma ou a outra, as duas situações aqui. Se uma empresa, vamos imaginar, uma empresa que produz automóveis, e ela está neste território há 30 anos, e ela já está esgotando o seu regime especial de tributação, e depois nós vamos falar sobre outras questões práticas, de ordem prática.
Quando vem uma nova empresa que também vai empreender no ramo dos automóveis, o que ela solicita? Ela faz uma solicitação dizendo, olha, eu preciso de, ou eu quero, ou eu preciso, não importa, de regime especial. Quando eu pedi o regime especial, aqui não é recurso, tá, para os advogados, não é recurso especial, é regime especial. Aquela outra empresa já está perdendo, já está chegando no fim do seu regime especial, o que acontece? Volta a pedir. Ou, o que é mais comum ainda, esta empresa aqui ameaça que, se não tiver os mesmos benefícios da entrante, ela vai para outro estado. E aí começa o que a gente chama, que é o efeito desse regime especial ofertado ou concedido, solicitado e atendido por vários empreendedores. O que acontece? Eu vou ter regimes especiais gerando o que a gente chama de guerra fiscal. E aí começam os nossos problemas, as nossas dores de cabeça. Por quê? Porque quando começam os regimes especiais, e esses regimes especiais beneficiam atores, contribuintes de um determinado cenário econômico, muitas vezes começam a haver situações em que o regime especial gera uma disputa entre as empresas que podem estar em ambientes distintos. Então, está lá o A e o B em UFs diferentes disputando o mesmo mercado. E aí o Estado passa a ser um dos agentes econômicos que vai influenciar no desempenho de uma determinada companhia. Este é o efeito de um regime especial. E o regime especial gera guerra fiscal, não diminui a guerra fiscal, pelo contrário, né? Porque ele permite que uma determinada região, ainda mais com a carga tributária no Brasil, que uma determinada região que não produz determinada, não produz um determinado, não tem vocação para uma determinada atividade econômica, por questões até tributárias, consegue fazer com que aquela área possa ser interessante ao negócio. Ou seja, o empreendedor nunca empreenderia lá, mas ele acaba, por questões de atração, de incentivo fiscal, sendo atraído para aquele lugar, né? Atraído, claro, ninguém aqui é bebê de colo, ninguém aqui ele é atraído por uma questão de conjuntura e por isso gera a guerra fiscal. Ou seja, ele iria se instalar em um polo X, ele vai se instalar num outro polo por conta de regime especial, ok? Então isso gera guerra fiscal, gera um certo desequilíbrio na disputa entre vocações. Muito bem. Só que um efeito prático que nós temos no ambiente tributário é que a guerra tributária e também assim a complexidade da burocracia aumenta quando a gente tem regime especial. Por quê? Porque a apuração tributária passa a ser algo mais complexo do que ela é atualmente. Ou seja, se eu tenho um regime especial e aí eu vou começar a emitir ou receber documentos por conta desse regime especial, passa a ser como é que eu vou dizer? Eu passo a cumprir outros requisitos. Só que o que acontece normalmente? Esses requisitos têm a normalidade e a anormalidade, que são os regimes, o próprio nome está dizendo que é especial. Ele é um regime especial, concedido a alguns, sob determinadas condições. Olha, eu tenho aqui 40 milhões e vou colocar, e tenho 40 milhões para investir para duplicar a minha fábrica.
o governo do estado, eu preciso, para isso, quero em contrapartida, vou gerar 200 empregos. Quero em contrapartida uma isenção de ICMS, ou uma redução da carga do ICMS por 30 anos, de pagar a metade, por hipótese, sei lá. Tá? O que acontece? Porque, outra coisa, os regimes especiais não são claros. Essa também é uma crítica que eu faço aos regimes especiais, porque eles não são claros quando eles são publicados. Por quê? Porque há um segredo de competitividade. A alegação é que há um segredo de competitividade quanto ao regime especial. Ou seja, se A ganhou X, se A ganhou X, B vai querer X mais alguma coisa. E essa guerra continua. Por quê? Porque estão disputando palmo a palmo. E se estão disputando palmo a palmo no âmbito tributário também, se esse ganhou uma isenção de 50%, por óbvio, esse aqui vai querer mais de 50%, para se tornar ainda mais competitivo. E aí o Estado vai abrindo mão de cada um dos seus pedaços de arrecadação. Como mecanismo de desenvolvimento, e aqui vai uma opinião muito pessoal, porque aqui não é o meu papel dar opinião política sobre isso, não é? Mas assim, como incentivo de start de um negócio, de start de um negócio inovador, ok, mas dar incentivo por longuíssimos anos, e cada vez que a gente tem uma renovação, volta a se ter, porque assim, para a ideia, é para instalar um negócio, para desenvolver regionalmente uma determinada área, né, de incorporação de tecnologia e assim por diante. Então, o próprio Estado banca uma parte com renúncia tributária, né, ou renúncia fiscal. Então, ele banca uma parte, mas é para startar o negócio. Depois, o negócio por si só deveria andar. Bom, fecha o parênteses do Mauro e vamos adiante. O que acontece? Essa burocracia, essa complexidade tributária, eu estou lendo aqui, né? Sabe, eu estou sempre fazendo o meu roteirinho aqui, né? Então, essa complexidade tributária, ela vai aumentando. Por quê? Por exemplo, na minha confissão de dívida, eventualmente, a minha escrituração, ela já vai ser diferente do regime geral, né? Por quê? Porque o regime especial exigirá que eu escriture os documentos, por exemplo, no âmbito do SPED, com o preenchimento da tag lá da tabela 4.1.2 do tipo de regime aqui, deixa eu ver, aqui, do tipo de regime, do tipo de o documento, se ele é regular, se ele é escrituração extemporânea, papapá, e depois lá, ó, do 8, documento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica. Ou seja, quando eu tenho um documento emitido em regime especial, eu preciso sinalizar. E aí, meus amigos, vem uma dica muito importante. A gente deve escriturar os documentos de entrada, os documentos emitidos por terceiros, eu não gosto desse termo entrada, o documento emitido por terceiros com a tag marcada, na verdade, o campo marcado lá no registro C100, da situação do documento. Eu preciso marcar ele como 8. Na emissão é muito mais simples, porque a gente está emitindo o documento, a gente sabe que está emitindo sob norma específica ou regime especial, a gente emite. Só que na hora de entrar o documento, na hora de receber o documento, muita gente não marca esse documento e escritura ele como se ele fosse do regime geral, e ele não é do regime geral se ele foi emitido sob norma específica. Imagina, por exemplo, um sistemista, estou pegando aqui a empresa automobilística como um exemplo, que é uma das empresas que mais recebe incentivo fiscal, né? Então, eu tenho um sistemista
que o crédito dele, por exemplo, mesmo estando isento na cadeia produtiva, então ele me manda sem o débito de imposto, mas eu tenho um crédito presumido, por exemplo, porque eu tenho um regime especial e ele tem outro regime especial que isenta ele de tributação de um determinado tipo de mercadoria, que ele me vende, que é meu sistemista, e eu tenho um crédito presumido, por hipótese. O que acontece? Ele emite a nota, essa nota vem sem débito, ele emitiu em regime especial, eu devo escriturar essa nota como regime especial, ou seja, situação 08 na entrada dessa mercadoria, e esta mercadoria vai me gerar direito a crédito também por estar num regime especial para mim, então ela também teria um motivo 8. Então ela perde a condição normal. Vamos imaginar que fosse uma outra situação um pouco mais complexa. O sistemista me manda com o débito normal dele, eu recebo essa mercadoria e ela me gera, por hipótese, 20% a mais de crédito tributário, um crédito presumido tributário de 20% a mais na compra dos meus insumos. O que vai acontecer? A nota foi emitida normal, lá no regime geral, com débito, tudo normal. Ele vai emitir como 00, que é documento emitido de forma normal, transparente. Quando eu receber, porque ela é emitida por terceiros, quando eu receber essa nota fiscal, eu vou precisar fazer a escrituração dela como 08, porque ela é de regime especial. Certo? Para mim, ela é de regime especial. Então, eu vou botar na informação do declarante. Mas vamos imaginar que para mim ela é uma nota normal, mas para ele é regime especial, porque ele tem redução de base de cálculo, por exemplo. Então, quando ele emitir a nota e ele está sob uma norma específica, ou ele tem um regime especial para tributar a menor, o que vai acontecer? Ele vai tributar a menor, essa nota vai ser emitida em regime especial, e para eu me resguardar, eu vou também escriturar essa nota fiscal como regime especial, certo? Por quê? Porque para mim ela chegou como regime especial por conta do terceiro que está emitindo a nota contra mim. Então, na escrituração, isso se dá desta forma. O documento precisa ser marcado como sendo de regime especial, por conta da sua emissão. Bom, mas essa é uma das formas de executar o regime especial. Outra forma de operacionalizar o regime especial é também, né, eu falei da emissão, mas também pode ser na apuração. Então, lá na minha apuração do crédito tributário, vamos apagar um pouco aqui, né? O professor, sem ser um quadro muito grande, fica mais complicado. Então, quando eu tenho um regime especial, eu vou lançar todas as notas lá no C100, as notas, né? Uma relação de notas, estou falando, obviamente, da EFD, ICMS e IPI, ok? E esta composição de créditos todas vai me levar lá para o bloco E, onde eu vou sumarizar. Lá no E100 e seus filhos, eu vou sumarizar os meus créditos e os meus débitos tributários. Muito bem, esses débitos e créditos tributários, eles vão fazer parte da minha apuração. Mas se eu gozar de um regime especial que limita os meus débitos, ou que aumenta os meus créditos, ou que do valor apurado entre os créditos e débitos eu vou recolher apenas parte do valor apurado, eu vou na minha confissão de dívida, no caso do ICMS, do ICMS, eu vou usar o que a gente chama de GIA, né? Ou o sistema equivalente à GIA, que é a minha confissão de dívida para fazer o recolhimento. E aí, na GIA, é que eu vou fazer, na minha FD vai ficar eventualmente normal, pode que o Estado coloque códigos de ajuste. Olha a complicação toda que eu estou colocando aqui, porque
o que acontece? Eu vou ter códigos de ajuste para diminuir o pagamento de tributos. Então, eu vou ter código de ajuste para tomada de crédito extemporâneo, para tomada de crédito temporâneo, né, tempestivo, mas sobretaxado, diminuição de débitos, enfim, uma série de situações. E quem é que concede esses códigos de ajuste? Quem é que prevê, quem é que faz a publicação da tabela de códigos de ajustes do SPED? A tabela 5.5.1.1. São as próprias Cefaz. Então, as Cefaz que fazem a publicação da tabela, nesse caso aqui, 5.1.1, que são as tabelas de ajustes. E aí tem, cada uma das Cefaz publica o seu código de ajuste, prevendo ajustes a débito e a crédito ou na própria apuração, que serve para regimes especiais, mas serve para outros tipos de ajuste também. Quando eu recebo um documento que parece ser, que contém algum tipo de erro, eu posso ajustá-lo também no próprio documento ou no ajuste da apuração. E aí, olha que interessante, eu fui atrás para fazer uma pequena comparação, que é o seguinte: Rita Dalpiaz está aí, Juliandre Damo está aí, Rosana Marques está aí, Vitor Falvo está aí, então nossos amigos estão por aí. Olha só, os códigos de ajuste que já tivemos em toda a história do SPED, tá? Então já quero colocar isso aqui do tempo, porque amanhã vem alguém dizer assim, não, mas tem metade desses códigos já não tem mais validade no meu estado aqui. Não, eu sei, mas assim, foram publicados. Então eu peguei, para ser justo, peguei a totalidade de todos os códigos de ajustes que foram publicados no estado de São Paulo, no Espírito Santo, né? Não dá para comparar a economia de São Paulo com o Espírito Santo, meus amigos queridos do Espírito Santo, né? Capixabas de todas as regiões do estado do Espírito Santo, né? Mas não dá para comparar o tamanho da economia do estado de São Paulo com nenhum outro estado, né? Porque 1/3 do PIB brasileiro é em São Paulo, né? É um estado pujante. E também peguei o Acre, né? Para ver assim, poxa, se os estados menores, provavelmente, para ter mais atração, provavelmente tem mais códigos de ajuste, porque afinal de contas vão conceder mais regimes especiais para quem se instalar nas suas unidades, não é? Para minha surpresa, eu fui olhar e o Acre tem apenas 69 códigos ao longo de toda a história do SPED, 69 códigos de ajuste. Já o estado do Espírito Santo, que é um estado que tem portos, e uma das principais atividades também é esse comércio exterior, que ocorre com bastante volume, no caso do Espírito Santo, ele tem 108, ou teve, né, na totalidade do tempo, 108 códigos de ajuste. E o estado de São Paulo, então, vejam bem, olha só. Eu vou botar aqui no quadro, que é para vocês não acharem que eu estou muito maluco. O Acre tem 69. O Espírito Santo tem 108. E São Paulo tem, ou teve, 143 códigos de ajustes na sua escrituração. Gente, é claro que eu tenho códigos de ajuste que não são regimes especiais. Óbvio que não. Mas boa parte deles são. E por boa parte deles ser, pela minha amostra, nada técnica, nada científica, eu vou chegar à conclusão de que o estado de São Paulo concede mais regimes porque ele tem mais publicação, porque ele tem mais códigos de ajuste. Pode ser que ele tenha um nível de detalhamento maior, mas, em tese, eu tenho mais códigos porque eu tenho mais
regimes para atender, mais créditos extemporâneos, mais créditos, enfim, como se queira analisar. Né? Eu não tive tempo de fazer essa análise, só fiz uma contagem dos códigos de ajuste. Mas me parece esquisito que tenhamos essa situação. Eu não estou reclamando de São Paulo, não quero entrar na guerra, não quero entrar na guerra fiscal, tá? Acho que ela é penosa para todos, tá? Perdem todos, porque a burocracia para fazer o controle de regimes especiais, que normalmente não afetam só os beneficiários, porque uma coisa é eu ter uma legislação complexa para atender, uma escrituração complexa para atender, e ser o beneficiário. Então, assim, olha, eu vou ganhar alguns milhões de reais com este regime especial. Opa, então isso vai me dar trabalho, mas eu vou ter uma recompensa financeira, vou ter um retorno financeiro. Agora, ela deixa a legislação mais complexa, deixa a escrituração e apuração mais complexa para todos os contribuintes, e não são todos que se beneficiam. Então, essa vai aí a minha crítica ao regime especial, por conta, não da questão política, mas por conta da questão técnica, porque a gente reclama que as obrigações acessórias são complexas, que, portanto, atendem uma legislação complexa e que são complexas porque são criados inúmeros mecanismos para poder contemplar os regimes especiais e aquilo que está embutido no planejamento tributário de muitas empresas na hora de fazer o seu empreendimento. Aqui eu não estou falando contra, já disse isso, só vou falar pela última vez, não é que eu seja contra o incentivo, o regime especial. É a forma como ele acaba sendo implementado em muitos estados e a quantidade de uso que isso gera, porque, na minha opinião e na minha modestíssima opinião, muitas vezes ele traz injustiça tributária. Porque o pequeno, por não ter grande volume, não consegue negociar com o Estado um regime especial. Porque ele tem pouco volume, ele é pouco significativo na cadeia. Enquanto que o grande, ele consegue consegue negociação maior, porque ele tem um poder econômico maior, um poder de persuasão maior por conta da movimentação. Uma coisa é eu dizer, olha, eu vou investir 2 milhões, o outro diz, olha, eu vou investir 250 milhões. Então, assim, quem é que não quer 250 milhões de recursos financeiros para fazer o desenvolvimento de uma determinada região dentro do estado, enfim, né, de cada um dos estados, tá? Então, não é que é muito complicada essa análise, né, porque por conta dessa questão do desenvolvimento, da geração de economia, da geração de renda, de geração de emprego. Em compensação, toda a sociedade tem que bancar, né? Todo aquele estado F, tem que bancar, ou aquele município se dá uma concessão, ou o governo federal dá alguma concessão, toda a sociedade tem que bancar aquele empreendimento por conta do incentivo fiscal, que é isso que acontece no final das contas, quando tem renúncia, se alguém está renunciando é porque outros estão bancando para manter o tamanho do Estado, para manter a máquina estatal funcionando. Que alegria, meu amigo professor Laércio Friedrich está aqui com a gente, que bacana. A empresa do professor Laércio completou 29 anos, a Audicom, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Uma empresa bacana, estive lá um tempo atrás e estava ainda em processo de mudança, uma sede muito bacana, muito bonita, instalações modernas, um investimento bem razoável que o professor Laércio Friedrich fez lá com a Audicom e com os demais empreendedores da Audicom, muito bacana, um lugar muito legal, tá? E, meus amigos, eu estou encerrando a coluna por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam curtir, compartilhar,
né? Independentemente se vocês compartilham da minha opinião, né? Eu acho que é importante que essas informações cheguem para outras pessoas, para que também cause discussões em cada um das rodas de conversa das áreas profissionais, tá? Olha, meu amigo Getson, lá de Panambi, interior do Rio Grande do Sul, eu acompanhei pelo Facebook, teve viajando, tirando férias, que bacana, muito legal, muito bom ver os amigos fazendo as suas jornadas por aí, descobrindo lugares bacanas, fazendo férias e curtindo. Muito bacana, muito legal, Getson. Eu acompanhei algumas fotos pelo Facebook. Amigos, um grande abraço, uma semana maravilhosa para todo mundo, para que todo mundo tenha muita, muita, muita saúde, muita disposição e muitas realizações, né? Que a gente possa fazer diferença na vida das outras pessoas e que a gente possa ter como retorno uma grande onda de carinho e de muito bem-estar para todos, né? Que a gente gere bem-estar para os outros e que a gente também seja beneficiário desse mundo melhor que a gente sempre preconiza para que todos sejamos personagens desta vida boa. Tá bom? Um grande abraço, um beijo para todo mundo, compartilhem, 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 e se alguém não está de acordo com as minhas ideias, por favor, me critique aqui, critique as minhas ideias aqui, né? Com boa educação, a gente consegue conversar sobre qualquer assunto, inclusive sobre Grenal, viu, professor Laércio? Parabéns ao Grêmio, que ontem eu não acompanhei o jogo, né? Mas no jogo de ontem, no domingo, né? Porque nós estamos ao vivo na segunda-feira, hoje é dia 4 de novembro, ganhou do Internacional, meu clube do coração, e podemos falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre futebol, mesmo sendo fanáticos por times adversários, sem problema algum. Né? Com boa educação, a gente consegue falar sobre tudo. Um grande abraço para todos vocês, beijo no coração e até a próxima segunda-feira com uma coluna gravada ou ao vivo, como a gente fez hoje. Nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, às 18h45, entramos no ar aqui na Conversa Tributária. Beijo e até a próxima!